Bom, galera, espero que vocês estejam tudo bem. Nós vamos começar a semana no livro 10 sobre eletrostática. Mas antes de estudar eletrostática, a gente tem que fazer revisão sobre alguns tópicos, tá? Que são muito importantes durante o estudo. Por isso que eu faço questão de enviar essa aula sobre essa revisão. E vocês têm que ter ideia que, para conseguir continuar bem no conteúdo, tem que dominar esses conteúdos aqui, né? Então vamos lá, são dois. Primeiro é sobre notação científica. O que é e para que serve a notação científica? Basicamente, em física, a gente trabalha tanto com números muito grandes, distância entre dois planetas, comprimento de uma galáxia, enfim. Tanto com números muito pequenos, tamanho de átomos, ligações atômicas, moleculares, enfim, tamanho de moléculas. Então a gente vai do mundo do muito pequeno até o mundo do muito grande, né? E para conseguir representar esses números de uma forma simples e compacta, para não ter que gastar papel, tempo, enfim, nós usamos a notação científica. Então, para que serve a notação científica? Para pegar esses números tanto muito grandes quanto muito pequenos e escrever eles de uma forma compacta. Qualquer número que vocês pensarem aí, é possível de expressar esse número usando notação científica, que é um número multiplicado por uma potência de 10. Então eu dei aqui dois exemplos. O primeiro é o exemplo de um número muito grande, que é a velocidade da luz, 300 milhões de metros por segundo. Como eu representaria esse número em notação científica? A notação científica ela vai ter a potência de 10, sempre vai ter a potência de 10, e vai ter o número que fica na frente da potência, que nós chamamos de coeficiente. Tá? Esse coeficiente, a regra é, ele tem que ser maior ou igual a 1 e menor do que 10. Então, para a gente achar o coeficiente, a gente tem sempre que tentar visualizar a vírgula. Por exemplo, aqui a gente não está visualizando uma vírgula. Então, onde ela estaria? À direita do último número. Sempre. Não tem vírgula, está à direita do último número. A regra é, eu vou andar com essa vírgula até que esse número fique entre 1 e 10. Maior ou igual a 1, menor que 10. Por exemplo, se eu tirar essa vírgula daqui e colocasse ela aqui, eu estaria transformando 300 milhões em 300. Só que 300 não está entre 1 e 10. Então, ela não deve ser colocada aqui. Se eu tivesse colocado ela aqui, eu teria transformado 300 milhões em 30, que também não está entre 1 e 10. Ou seja, para escrever esse número de notação científica, a vírgula teria que sair daqui e vir para cá, né? Porque esse coeficiente está entre 1 e 10, beleza. Agora, a gente pegou ela daqui e trouxe ela para cá. Então eu andei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 casas para a esquerda. Toda vez que a vírgula for para a esquerda, expoente positivo. Então seria 3 vezes 10 elevado a 8. Então esse número representado em notação científica ficaria assim, tá? Agora esse segundo número aqui, que é um número muito pequeno, é o raio do átomo de hidrogênio, né? Então vamos lá. Primeira coisa é visualizar a vírgula. Esse número tem vírgula, tá aqui, ó. Então nesse caso eu vou ter que andar ela para a direita, até que o número visualizado esteja entre 1 e 10. Então eu teria que vir com ela para cá, ó. Ficaria 5,3 vezes 10. E qual que seria o expoente? O expoente corresponde ao número de casas que eu andei. Então ela veio 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Como eu andei para a direita, agora o expoente fica negativo. Então fica menos 11. Então é assim que nós representamos um número qualquer em notação científica, com o coeficiente entre 1 e 10, maior ou igual a 1 e menor que 10, e a potência de 10. Sempre lembrando, vírgula para a esquerda, expoente positivo, vírgula para a direita, expoente negativo. Então, por exemplo, você encontrou lá na resposta uma coisa do tipo, ó, 402 vezes 10 elevado a 7, por exemplo. Você pode deixar isso na resposta? Não, porque não está em notação científica.
Então, como que a gente faria? Tem vírgula? Não. Então, ele estaria à direita do último número. Então, eu tenho que andar com essa vírgula para a esquerda, 2 casas. Então, ficaria 4,02. E como eu andei 2 casas para a esquerda, eu vou somar 2 no expoente. Então, ficaria 7 com 2, 9. Então, essa deveria ser a nossa resposta. 4,02 vezes 10 elevado a 9. Beleza, vamos continuar. Agora, a nossa tarefa é fazer cálculos com esses números. Então, vamos começar aí, ó. Tudo que serve para soma serve para subtração. A regra é a mesma. Então, eu coloquei aqui uma soma comum. Todo mundo sabe que 20 mil mais 40 mil é 60 mil. Mas só para vocês sacarem como que se faz soma com notação científica. Então, por exemplo, como que ficaria 20 mil em notação científica? Ficaria 2 vezes 10 elevado a 4. 40 mil, usando a mesma regra. 4 vezes 10 elevado a 4. Então, 60 mil é 6 vezes 10 elevado a 4. Beleza. Agora, qual que é a regra para somar notação científica? Reparem, o expoente é o mesmo? É. Então, a gente só pode somar ou subtrair quando os expoentes forem iguais. Beleza, já são. E aí, como que a gente procede à soma? A gente mantém a potência e soma apenas os coeficientes. Simples, né? Então, aqui, eu mantive a potência de 10, já que os expoentes são iguais, e somei os coeficientes. 4 com 2, 6. Então, a resposta ficaria 6 vezes 10 elevado a 4. Só isso. Vamos para o segundo exemplo. 1,4 vezes 10 elevado a 5, 2,7 vezes 10 elevado a 5. Reparem, os expoentes já são iguais. Então, o que eu faço para somar? Eu mantenho os expoentes, a potência com os expoentes, que é o mesmo, né? E somo apenas os coeficientes. Então, ficaria 1,4 com 2,7. Daria 1 aqui, né? Vai 1 lá, 4. 4,1 vezes 10 elevado a 5. Beleza? Aí, você já deve estar se perguntando, mas professor, e aí? Quando os expoentes não forem iguais, o que a gente tem que fazer? Então, vamos ver um exemplo aqui, ó. Aqui, ó. 2,4 vezes 10 elevado a 7, mais 4,2 vezes 10 elevado a 8. Os expoentes não são iguais. E aí? O que a gente faz? A gente faz com que eles fiquem iguais. Então, tem duas opções. Ou eu transformo esse 7 em 8, ou eu transformo esse 8 em 7. Como? Andando com a vírgula. Então, por exemplo, se eu escolher transformar esse número aqui, eu tenho que transformar isso em 8. Então, eu tenho que somar 1. Para eu poder somar 1, eu tenho que andar com a vírgula uma casa para a esquerda. Então, ficaria 2,4, 2,24, vezes 10 elevado a 8. Então, andei uma casa, somei 1 no expoente. Mais 4,2 vezes 10 elevado a 8. Agora os expoentes são iguais, eu estou somando, é só conservar a potência e somar os coeficientes. 0,24 com 4,2 vai dar 4,44. Ok? Simples assim. Então eu vou deixar esse exemplo aqui, ó, para vocês tentarem fazer aí e depois eu mando o gabarito aí. Mas é bem simples, só transformar os expoentes em iguais e fazer a subtração dos coeficientes. Então tentem fazer esse segundo exemplo. Vamos passar para a próxima operação. Aqui. Multiplicação e divisão. Bom, a multiplicação, como é a operação contrária à divisão, a regra é a mesma. Então, tudo que a gente faz para se multiplicar serve para dividir. Então, olha o exemplo que eu dei aqui, ó. 8 vezes 10 a menos 7, vezes 2 vezes 10 a menos 8. Para multiplicar a notação científica, a gente multiplica separadamente. O coeficiente de um pelo coeficiente da outra, e a potência de 10 de uma pela potência de 10 da outra. Então, a gente multiplica separado. Nesse caso aqui, a gente multiplicaria, então, o 8 pelo 2, que são os coeficientes, daria 16. E as potências? Existe uma propriedade das potências que fala o seguinte: quando você tem duas potências com a mesma base,
e elas estão sendo multiplicadas, como é o caso aqui, ó, 10 a menos 7, 10 a menos 8, a gente conserva essa base e soma os expoentes. Então ficaria 10 elevado a menos 7 mais menos 8 vai dar menos 15. Né? E a divisão? A mesma ideia. Só que agora a gente vai dividir o coeficiente de uma pelo coeficiente de outra e dividir a potência de 10 de uma pela potência de 10 da outra. Então aqui ficaria 8 dividido por 2, que é 4. E aqui eu gostaria de chamar muita atenção de vocês, porque o erro aqui é muito comum. Muito comum. O que a gente vai ter que fazer? Também existe uma propriedade das potências que fala que a gente pode conservar a base e subtrair os expoentes quando elas estiverem sendo divididas. E é essa propriedade que eu vou usar aqui. Então eu vou manter a potência e vou subtrair os expoentes. Então vai ficar menos 7 menos 8. É aqui que está o detalhe. Eu vou subtrair os expoentes, então esse menos é da subtração. Esse menos é do expoente de baixo. Então esse sinal, ele sempre vai mudar o expoente o sinal do expoente de baixo. Então ficaria 4 vezes 10 elevado a menos 7, menos com menos é mais. Então viram, era menos 8, ficou mais, porque tem que subtrair os dois expoentes. Menos 7 com menos 8 dá 1. Então dá 4 vezes 10 elevado a 1. Né? Então cuidado com a divisão. Esse é um erro muito, muito, muito comum. Bom, e para as duas últimas operações, potências e raízes. Bom, potências é muito parecido com a multiplicação, né? Porque na verdade uma potência é uma multiplicação onde os fatores são iguais. Tá, então como que eu resolvo isso aqui? Tem duas formas. 2 vezes 10 elevado a 2 elevado a 3, eu posso repetir 2 vezes 10 elevado a 2 3 vezes e multiplicar eles. Ou eu posso fazer direto. Ó. Eu pego o coeficiente e elevo ao expoente. Então ficaria 2 elevado a 3. Seria 2 vezes 2 vezes 2, que é 8. E aqui eu posso aplicar mais uma propriedade das potências. Que fala que quando eu tenho uma potência de outra potência, basta eu multiplicar os expoentes. Então ficaria 2 vezes 3, que é 6. Opa, caneta foi embora aqui. Vou pegar outra aqui. 2 vezes 10 elevado a 6. E o nosso último caso, que é o caso da raiz, é o seguinte. Eu tenho que tirar também a raiz do coeficiente e tirar a raiz da potência. Separado também. Só que olha só. A gente sabe de cabeça qual que é a raiz de 2,5? Não. Mas e se a gente andar com a vírgula uma casa? Ó? Se eu andar com a vírgula uma casa para a direita, ficaria 25 vezes 10 elevado a, andei para a direita, subtraio no expoente. Eu vou subtrair 1. Agora eu vou tirar a raiz separadamente. Raiz de 25 e raiz de 10 elevado a 4. Raiz de 25 todo mundo sabe que é 5. E raiz de 10 elevado a 4? Aí eu vou abrir um outro parênteses aqui importante. Na verdade, uma raiz é uma potência, só que o expoente dessa potência é uma fração. Então, por exemplo, por que a gente fala que raiz de 4 é 2? Porque se eu transformar isso aqui em potência, ficaria 2 elevado a 2. E quando a gente transforma uma raiz numa potência, fica assim, ó. No numerador, que é o de cima, fica o expoente da potência, que é 2. E no denominador fica o índice da raiz. Quando a raiz não tem índice, a gente sabe que é raiz quadrada, que é 2. Simplificando aqui, dá 1. Por isso que a raiz de 4 é 2. Usando a mesma linha de raciocínio, então aqui ficaria assim, ó. Em cima, aqui no numerador, ficaria o 4. E embaixo o índice, como é raiz quadrada, o índice é 2. Então, simplificando, darei 4 por 2 dá 2. Então, 5 vezes 10 elevado a 2. Essa é a nossa resposta. Então, ou seja, você pode sempre dividir o expoente da potência de 10
pelo índice da raiz. Você sempre pode fazer isso, né? Então, é muito importante que vocês estejam aqui alinhados com esse conteúdo, façam revisão aí na casa de vocês, vejam essa videoaula quantas vezes forem necessárias, mas eu preciso que nas próximas aulas vocês saibam disso aqui, porque ao estudar eletrostática a gente trabalha com números muito pequenos, então trabalhar com notação científica se torna bastante importante. Então, até mais.